Um bom dia a todos, um feliz sábado, um excelente memorial da criação a todos nós. Graça e paz da parte de Deus o Pai, com cada irmão, com cada irmã, simpatizantes de nossa fé cristã. Que bom ter vocês aqui, espero que todos estejam bem. Hoje estamos aqui para falar da parte 3 da profecia de Mateus 24, esquecida de muitos, mas lembrada por nós. Amados irmãos que nos acompanham, quero agradecer a todos vocês por nos incentivarem a permanecermos firmes com esse propósito de levarmos a palavra que não é minha, mas a palavra que é do Senhor, da fiel e verdadeira testemunha, para nos preparar quanto às coisas que estão e irão acontecer depois destas. Muito obrigado a todos vocês que têm assistido às nossas transmissões, que têm nos acompanhado, as mais de 800 pessoas que sempre, fielmente estão junto de nós para se preparar para este evento. E falta só um pouquinho, estamos na reta final. E aquele que é fiel para cumprir toda a promessa feita a mim e feita a ti, então irá voltar. Amados irmãos, a profecia de Mateus 24, ignorada por muitos, desconsiderada por tantos, mas lembrada e guardada por nós para se darmos de avisados para o encontro do Senhor. O sermão profético, a parte 1, que nós fizemos da nossa transmissão, falava sobre o princípio das dores. Os irmãos que não acompanharam podem estar fazendo ela pelo nosso Facebook e também pelo YouTube. Lá no YouTube vocês vão acompanhar as transmissões recorrentes, as outras, a parte 1 e a parte 2, para entender agora que nós falaremos sobre a parte 3. A parte 1, então, o princípio das dores. A parte 2, a grande tribulação. Falávamos sobre abominação desoladora, na transmissão passada. E hoje nós falaremos sobre a vinda do Filho do Homem. Os irmãos que querem nos acompanhar, em Mateus, capítulo 24, verso de número 29. Estejam acompanhando. A regra de fé está escrito, a exemplo do nosso Senhor. Amanhã, pessoal, nós falaremos sobre a parte 4 e concluiremos esta profecia para ter o total entendimento do que está ocorrendo agora e que irá acontecer ainda. E não restará dúvidas alguma, depois dessa transmissão, de que sim, estamos no tempo do fim. Por isso eu te convido a permanecer conosco até o final. Serei breve, irei compactar para não ocupar tanto o seu tempo. Amém, irmãos? Então, a profecia no Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso de número 29, nos diz por título a vinda do Filho do Homem. Aqui está se referindo à vinda de Jesus. Quando fala a vinda do Filho do Homem, está se referindo ao Filho de Deus, o Pai, o Criador, certo? Então nos diz assim o texto: logo depois da aflição daqueles dias, quais dias, pessoal? Da grande tribulação, o decreto dominical, o decreto de morte, o tempo de angústia de Jacó. Nos diz a palavra que depois da aflição destes dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os corpos celestes serão abalados. Amém, irmãos? Já vamos extrair luz desse primeiro versículo e ver que esses eventos já ocorreram na história. Amados, não adianta nós ficarmos aqui jogando as profecias para frente que irão acontecer, não. Esses sinais já se cumpriram na história. Um exemplo disso, a lua não dará, o sol se escurecerá. Primeiro vamos aqui para o sol se escurecerá, chamado o dia negro, o dia escuro. Dia 19 de maio de 1780, o sol não deu a sua luz, foi conhecido como o dia escuro. Então essa profecia ela se cumpriu no ano
de 1780, dia 19 de maio, certo? Então esse evento ele já teve o seu cumprimento, sinais da volta do Senhor Jesus. A lua não dará sua luz. O primeiro eclipse lunar que nós tivemos foi em dia 4 de abril de 1958. Pessoal, esse evento também está na história cumprida para aviso nosso de que Jesus está às portas. E vocês vão descobrir junto de mim aqui no final dessa transmissão de que a figueira produziu os seus ramos, a figueira floresceu. E no ano de 2018 nós entramos no tempo do fim, pois aguarde, fica conosco e no final dessa transmissão você vai descobrir junto de mim o que eu estou aqui falando. A lua não deu a sua luz, as estrelas cairão do céu. Pessoal, que evento foi esse? Conhecido como a chuva das estrelas. Foi um evento tão vigoroso que o dia 12 de novembro de 1833 foi registrada a maior intensidade deste fenômeno. Pessoal, foram muitas estrelas, tanto que a história, menciona esta como o dia em que as estrelas caíram do céu com grande intensidade. Pessoal, esses eventos eles se cumpriram e a história nos traz esta luz. Os corpos celestes serão abalados. Nós não podemos dizer aqui que serão abalados, porque eles já foram abalados. E será com ainda mais intensidade na medida que nos aproximarmos desse dia glorioso de se encontrar com o nosso Senhor. Há alguma dúvida de que o clima mudou? Os corpos celestes eles podem se referir tanto a corpos terrestres ou corpos celestes, porque nós somos corpos terrestres, mas também somos feitos, daquilo que vem do céu, que é o sopro de vida. Alguma dúvida de que o Sol, o maior corpo celeste, foi abalado e foi comunicado a ele para que abrasasse, para que queimasse ainda mais a Terra? Vocês têm alguma dúvida de que o aquecimento global, dito por uns, é o abalo do Sol, aonde ele está cada dia mais quente, A Terra está cada vez mais seca, nós tivemos vivido muitas secas, estiagem. Eu falava esses dias com algumas pessoas sobre as fontes das águas, as quais nunca secaram, estão secas. Eu falava sobre as sangas, sobre os córregos, sobre os rios. O nível de água deles estão cada vez mais baixos. Algumas sangas já secas, outras com limo. Não há sombra de dúvida de que o Sol também foi abalado. E segundo os estudos dizem que ele está mais perto da Terra. Mas pessoal, quem é que controla os corpos celestes? Deus, o Pai, o Criador dos céus e da terra. Por isso a necessidade de nós nos prepararmos para o evento glorioso do Senhor Jesus, porque tudo indica de que o Cordeiro está prestes a abrir o 7º selo. Pessoal, o tempo é breve e é momento de nós aproveitarmos bem este tempo. Amém? Até aqui? Vamos para o versículo de número 30 e vimos então a necessidade e a urgência de nós nos preparar para o que está descrito aqui. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Após então esses acontecimentos, pessoal, nós sabemos que já ocorreram na história. Aparecerá no sinal a vinda de Jesus Cristo. Todos os povos da terra verão. Ele não vai vir, como eu dizia, dentro de um templo, dentro de uma igreja, mas sim o céu se enrolará com um pergaminho. E do norte, do oriente, mostrará então o sinal de que Jesus está vindo buscar um povo fiel e de boas obras. Um povo que obedeceu a ele, teve o testemunho dele e guardou os mandamentos de Deus, o Pai. Versículo 31. Ele enviará, ele quem? Jesus,
enviará os seus anjos com som muito forte de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Jesus dará uma ordem aos seus anjos para buscarem o povo de Deus, o verdadeiro povo de Deus, os escolhidos, aqueles que venceram a besta, aqueles que venceram o falso profeta, aqueles que venceram o dragão, aqueles que não se contaminaram com igrejas, aqueles que foram achados irrepreensíveis diante do Cordeiro. E então ajuntará a todos. Pessoal, a segunda vinda de Jesus mostra que muitas pessoas temerão, terão medo. Elas não se prepararam, elas ignoraram a mensagem, elas não deram ouvido ao que está escrito e mais zombaram daqueles que um dia tentaram avisar: olha pessoal, se preparem, Jesus voltará quando vocês não estiverem acordados espiritualmente, quando o mundo estará dormindo, estará despreparado para esse evento. E nós não podemos ignorar de que Jesus ele nos deixou uma parábola no versículo de número 32 sobre a intensidade desse acontecimento para nos preparar. Portanto, muitos pregadores dizem que resumem a profecia de Mateus 24, que o dia e a hora ninguém sabe, mas os escolhidos saberão, porque Jesus recebe a revelação, né? Ele recebe então o dia em que ele iria vir voltar. E como ele não faz nada sem antes revelar aos seus servos, ele nos enviou, nos notificou para nos preparar das coisas que brevemente hão de acontecer. Aprendei agora esta parábola. Jesus está dizendo assim: olha pessoal, eu não quero que vocês fiquem sem saber o dia que eu vou voltar, mas eu vou avisar vocês. Haverá sinais no sol, haverá sinais na lua, nas estrelas, os corpos celestes serão abalados. Nós vimos no início dessa transmissão que tudo isso já ocorreu. E cada vez ainda mais sinais nós veremos, que marca e que indica de que ele está às portas. Quando já os seus ramos, aprendei a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Em verdade eu vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Amém, meus amados irmãos? Olha, Jesus agora está dizendo assim para nós: aprendei a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e brotam as folhas. Pessoal, a figueira em profecia é Israel. Israel é a nação. Vocês já ouviram falar do presidente Daniel Netanyahu, juntamente com Donald Trump, unidos, aonde restaurarão o templo, o terceiro templo de Salomão, lá em Jerusalém? Pessoal, ali se apresentará aquele que enganará muitos, que nós falamos nas transmissões passadas e que eu não vou me concentrar no que já foi dito. Por isso eu digo para você entender o que nós estamos falando aqui na parte 3 dessa profecia, que é necessário que você assista a parte 1 e a parte 2, já feita no final de semana passado, para você entender o que aqui na parte 3 nós estamos falando. A figueira floresceu. E nós vemos de que esse evento aconteceu no ano de 1948, quando Israel é conhecida como uma nação, como um estado. O ano de 1948, Israel floresce, começa a juntar novamente os judeus sobre a sua bandeira, pois agora eles são reconhecidos como uma nação. E olha o que diz aqui: quando os seus ramos se renovam e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão, sabeis que está próximo a vinda de Jesus.
Em 1948, Jesus disse que não passaria essa geração sem que todas essas coisas acontecessem. Pessoal, quanto é a geração de um homem? 70 anos. O salmista Davi escreve no livro de Salmos que a geração do homem é 70 anos. Depois disso é canseira, enfado e fadiga. Então a nossa geração é 70 anos. Nós juntando 1948 mais 70 anos, onde Jesus disse que não passaria essa geração sem que tudo acontecesse, nos dá o ano de 2018. Pessoal, concordamos que desde o ano de 2018 as coisas não mais têm sido as mesmas. Nós ouvimos falar sobre o início de uma crise sanitária na China e que depois, no ano de 2019, início de 2020, nós vivemos aqui no Brasil a pandemia. Mas isso não é a peste que diz que haverá. Pessoal, algo muito maior virá. Então nós já estamos vendo o princípio de algo que irá acontecer e a necessidade e importância de nós nos preparar para esses eventos. Ouvimos falar desde o ano 2018 sobre a Terceira Guerra Mundial, sobre o acordo de paz, Os homens, através da política, da religião, tentando fazer com que as coisas melhorem, e não melhorará. As coisas irão de mal a pior, me diz a Bíblia Sagrada. Nós devemos nos preparar para esse evento, pois Cristo fez essa promessa de que quando nós visse todas essas coisas, nós seríamos a geração do fim. Por isso eu te digo, sabe por que tanta maldade aí fora? Cada um pensando nos seus próprios interesses. Por exemplo, cada um pensando em como explorar o mais fraco, No dia de sábado, Memorial da Criação, o dia de hoje, muitos estão preocupados em lavar casa, lavar carros, colher o produto da terra, cortar lenha. Pessoal, hoje é um dia de sábado, é um dia separado, é um dia consagrado. E como Marta, muito atarefada, muito preocupada em arrumar a casa, ela não se deu por conta de que na sua casa estava Jesus. E Marta diz para Jesus, olha, diga para que Maria de Betânia, me ajude. Jesus diz para ela, Marta, Marta, porque você está ansiosa, está preocupada, somente uma coisa te é necessária. Maria de Betânia escolheu a boa parte. Quero ouvir as palavras do Mestre. Que eu e você não seja como esta Marta, inquieta, preocupada em como ganhar dinheiro, em como adquirir coisas terrestres, coisas temporais, passageiras, coisas que passarão, coisas que não irão para a eternidade. Eu vou parar de falar um pouquinho e vocês vão ouvir barulho de motosserra, barulho de lavagem de carro, casas, caminhão. Pessoal, o mundo de hoje está vivendo o que Marta vivia lá atrás e não se dava por avisada de que diante dela os eventos mostravam de que Jesus estava à porta. Tudo o céu e a terra que nós conhecemos hoje passará, essa terra será destruída. Nós vimos nas profecias, na parte 1 e na parte 2 passada, de que nós somos a geração do fim, que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Nós ouvimos falar da guerra, da Terceira Guerra Mundial, ouvimos falar sobre a necessidade de uma nova ordem mundial, de um acordo de paz, e nada disso resolverá, pois tudo aqui está prestes a se cumprir. Nós entramos no tempo do fim, no fim do fim, no ano de 2018, pois não passará esta geração. Porque mais e mais casos de pessoas doentes, angústia, ansiedade, depressão, insônia. Por que tanto aumento de casos de feminicídio, homicídio? Por que nós ligamos as televisões e nós vemos cada vez mais crimes bárbaros que chocam a todos? Pessoal, a maldade no coração do ser humano, porque está distante do Criador, está distante de fazer a vontade dele, se preparar para essas coisas.
Jesus ele nos diz aqui que o céu e a terra que nós conhecemos hoje passarão. Jesus não está dizendo assim, os céus e a terra talvez irão passar. Não, ele está dizendo que passarão. E todos aqueles que vivem no mundo, que vivem distante da vontade do Senhor, passarão, serão destruídos. Porém, aqueles que fazem a vontade do Senhor, aqueles que ouvem a palavra dele, jamais passarão, porque a palavra dele jamais passará, ela permanecerá. Os céus, a mutabilidade está descrita aqui para nós, para aviso nosso, sobre a necessidade de nós nos prepararmos para este evento glorioso. Jesus está às portas. Nós vimos que os 4 sinais da volta dele se cumpriram na história e que em breve ele aparecerá nas nuvens do céu. Nós vimos aqui dentro dessa profecia de que Israel, a figueira floresceu, produziu os seus ramos, e no ano de 2018 se cumpriu então os 70 anos. Agora nós somos a última geração, nós somos o povo do fim. Agora que você sabe disto, você está preparado para fazer parte da geração do avivamento, a geração da última hora, e estar de pé diante o Senhor Jesus? Como que você estará? Você estará dormindo espiritualmente, despreocupado com a vida espiritual, assim como Marta, que estava atarefada, preocupada em como limpar a casa, em como arrumar as coisas, né? As ferramentas, a lavoura, né? A garagem de carro, o supermercado. E Jesus diz a ela: Marta, uma coisa só te é necessária, e Maria de Betânia escolheu a boa parte. Que aí você escolhe a boa parte de se assentar aos pés de Jesus e ouvir através da palavra dele o que é de extrema urgência para as nossas vidas, pois aí nós veremos a nossa recompensa, ela será eterna. Pessoal, tenha um excelente dia de sábado, um excelente memorial da criação. Hoje a parte 3 dessa profecia de Mateus 24, ela foi compactada, mas ela nos trouxe tanta luz que nós vimos então a urgência de nós nos preparar para a parte 4 e a conclusão dessa profecia, que será no dia de amanhã, no primeiro dia da semana, que trará o título como Exortação à Vigilância. Então eu te convido para comentar, curtir e compartilhar. Convide mais um para estar junto de nós, se preparando para esses eventos, esses acontecimentos, para estarmos bem avisados. Essas coisas foram escritas para aviso nosso. No dia de amanhã nós concluiremos essa profecia de Mateus capítulo 24. Quero agradecer mais uma vez aquelas pessoas que têm nos acompanhado através das redes sociais, através do YouTube, e também que têm nos recebido em suas casas. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o Filho de Deus, aquele que Ele enviou aos nossos corações para sempre estar conosco até a consumação dos séculos. Eu espero você no dia de amanhã, o primeiro dia da semana, para estarmos na parte 4 dessa profecia de Mateus e concluindo ela. E nós vimos sobre a necessidade de nós estarmos preparados, porque as palavras dele não passarão. E quem faz a vontade dele também já passou da morte para a vida. Agora que você já sabe, que tal continuar se preparando comigo ou iniciar a preparação para esse evento glorioso que está descrito para acontecer? Pessoal, quero te fazer um convite final para que você comente, curta, compartilhe, não deixe de nos acompanhar. De graça recebesse, de graça dai. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha um excelente dia, um memorial da criação, de intimidade com Deus, o Pai, o Criador, e com o seu Filho Jesus Cristo, que hoje está no pátio do Santuário Celestial, no pátio do templo, recebendo os filhos de Deus para celebrar esse dia, o memorial da criação, que é um dia separado para nós estarmos servindo ainda mais o nosso próximo, não cuidando dos nossos próprios interesses,
não cuidando dos nossos próprios desejos, mas sim cuidando da vontade dele, servindo ao próximo e de comunhão com os nossos familiares, com os nossos pais. Ajude. Agora que você sabe de tudo isso, tenha um excelente sábado. Deus abençoe a todos. Eu espero vocês para amanhã estarmos concluindo a parte 4 dessa profecia de Mateus. E até breve. Tchau, tchau.